Essa aí é a Jennifer Haller. Ela foi a primeira voluntária a participar de um teste no Kaiser Institute de Washington, nos Estados Unidos, com uma vacina experimental para Covid-19. I was the first. It's unbelievable. I'm really excited about that. It was easy. It was just like a flu shot, or I had a flu shot a couple months ago. It was very similar to that process. It didn't hurt. I was very happy about that. Sim, existem vacinas para a Covid-19 sendo testadas agora mesmo e não é só nos Estados Unidos. Mas não deixe nada disso alimentar o seu imediatismo com falsas esperanças. Mesmo que esses testes no Kaiser Institute fossem um sucesso absoluto, uma vacina demoraria entre 12 e 18 meses para chegar ao público. Nesse momento, em 2020, o mundo inteiro deposita sua fé na ciência e as suas esperanças na criação de uma vacina. Talvez assim as cidades voltem a parecer mais vivas e alegres. E pensar que antes disso, a gente se preocupava com a ascensão de um tal movimento anti-vacinas. Por onde é que andam os anti-vaxxers hoje em dia, hein? Será que eles estão em quarentena? Esse é um aniversário de criança. Todo mundo que teve infância sabe como é isso aqui. Até eu que não tive infância sei, tem bolo, tem bexiga, tem presente, esse tipo de coisa alegre. Na maioria das vezes, a coisa mais assustadora que você vai encontrar numa festa dessas é um palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Mas houve uma festa de aniversário infantil em especial que foi mais assustadora que muito filme de terror e teve efeitos devastadores no mundo todo. Foi uma festa de criança que colocou muita criança em risco. Aconteceu na Inglaterra, lá pela metade dos anos 90. O aniversariante era o filho desse cara aqui, Andrew Wakefield. Guarde esse nome. Na festa de aniversário do filho, esse homem ofereceu 5 libras para cada criança. Em troca do dinheiro, ele coletou amostras de sangue delas. Com as amostras coletadas, Wakefield desenvolveu e publicou um estudo alegando que a vacina tríplice viral usada no combate a sarampo, cachumba e rubéola teria relação causal com autismo e inflamações intestinais. Mas isso é mentira, claro. Só que a mentira de Wakefield foi engenhosa. Ela usou uma brecha do método científico para se viabilizar. Wakefield conseguiu publicar a bobagem dele na Lancet, que é uma das maiores revistas médicas do mundo. Na Inglaterra, a publicação do estudo abriu uma ampla discussão médica que terminou com a revista pedindo desculpas e com Andrew Wakefield perdendo sua licença médica. O cerco se fechou e as autoridades inglesas começaram a investigar o tal do estudo do Andrew Wakefield. Foi assim que eles descobriram aquela infame coleta de amostras no aniversário de criança. O Conselho Médico Geral do Reino Unido, então, classificou a pesquisa dele de desonesta, irresponsável e mentirosa. Seria de se esperar que a histeria contra as vacinas acabasse aí, mas o estrago estava só começando. Essas imagens aqui mostram muito bem. Aqui, as entidades médicas já tinham enquadrado o Andrew Wakefield e mesmo assim ele aparece cercado de fãs? Posso chamar assim? That Dr. Andrew Wakefield, the study's main author, behaved unethically, with callous disregard for the children involved. The allegations against me and against my colleagues are both unfounded and unjust. I repeat, unfounded and unjust. The charges were he'd paid children at his son's birthday party to give blood samples and that he'd had a financial interest in discrediting the MMR vaccine. Quando o mundo descobriu e enquadrou esse cara como charlatão que ele é, o movimento antivacina bem que poderia ter acabado. Mas não, de algum jeito, as punições estabelecidas contra Wakefield fizeram os integrantes do movimento antivacina reforçar as próprias convicções. Para essa gente, Wakefield só foi punido por ter contrariado os interesses da indústria farmacêutica. E aí, o Wakefield deixou de ser médico, mas virou uma figura frequente nos programas jornalísticos.
Atrás de polêmica e audiência, canais de notícia dos Estados Unidos e da Inglaterra recorreram a ele muitas vezes. E mesmo depois de ter a fraude descoberta, o Andrew deu centenas de entrevistas e conseguiu até financiamento para realizar um documentário anti-vacinas. Na comunidade médica, Wakefield é um pária, mas na Fox News ele é uma estrela. Essas imagens aí nem são tão antigas, são de 2016. E aqui a gente precisa reconhecer que o jornalismo assume uma parcela de responsabilidade nessa história. Isso na medida em que estabelece uma falsa paridade entre a fraude e a ciência feita com critério e com seriedade. É porque Wakefield nunca deixou de ter espaço na mídia que ele vive assim, cercado de apoiadores. Aqui alguém segura uma faixa avisando que ele é apenas um bode expiatório. Como a gente já disse, para essa gente, Wakefield só foi punido por ter contrariado os interesses da indústria farmacêutica. Só que foi o próprio Wakefield quem inventou essa conspiração aí para se defender das acusações que ele recebeu. Se você também acredita que as vacinas só interessam à indústria farmacêutica, ouça o conselho do Dr. House. Ele pode até ser um personagem ficcional, mas ainda é mais verdadeiro que aquele estudo lá do Dr. Wakefield. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Gribbit, gribbit, gribbit. Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. Qual